Bom dia, pessoal. A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês. E agora eu já convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 20º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Provérbios, capítulo 28. E peço a vocês que ouçam com bastante atenção e preste atenção na palavra do Senhor nosso Deus. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Versículo 1 foi lido agora. O versículo 2. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. E o versículo 3 agora. Um pobre que explora os outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Isso é uma pessoa que é pobre, a outra é pobre, e ele tira proveito das coisas. Versículo 4. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Quem obedece a Deus está contra a todos e a qualquer um que façam o mal. Os que obedecem a Deus está sempre contra aos que praticam as maldades. Os maus não sabem, versículo 5, perdão. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. A justiça foi feita não para as pessoas boas e honestas, e não para os obedientes e tementes a Deus, mas sim para os maus, os rebeldes, os desobedientes. A justiça foi feita para eles. Versículo 6. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O versículo 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Versículo 8. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza. Para quem é bondoso com os pobres. Versículo 9. Deus despreza
até as orações de quem não obedece à sua lei. Deus não ouve, despreza. Perdão, Deus ouve, mas despreza as orações de quem não obedece às suas leis. Mas quais são as leis de Deus? É amar o próximo, é ajudar, é acolher, abraçar, amar o próximo. As leis de Deus é que Deus diz: não mate, o ser humano mata. Não roube, o ser humano rouba. Não cobice, o ser humano cobiça. Não cobice a casa, nem um boi, nem um jumento, nem a esposa do seu próximo. O ser humano cobiça. O Pai, Criador dos céus e da terra, odeia esse tipo de gente. E despreza as orações dessas pessoas. Versículo 10. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Aleluia, glória a Deus. Quem é correto será bem recompensado. Correto em tudo. Ser correto é obedecer à lei de Deus, a Deus, ser temente a Deus, dedicado na casa de Deus. Versículo 11. Perdão, versículo 10. Quem engana uma pessoa honesta e leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Versículo 10. E agora é o versículo 11. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre, que é inteligente, os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. O versículo 12 foi lido. Agora o versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Deus tem de misericórdia do pecador, da pecadora, quando eles confessam os seus erros, seus pecados, suas falhas. Deus perdoa e eles não praticam mais. Versículo 14. Mas antes de eu ler o versículo 14, quero falar para que todos entendam. Que não se enganem, achando que todo tipo de pecado Deus perdoa. Deus só perdoa quando você confessa o seu pecado, seu erro, sua falha e não pratica mais. Versículo 14 agora. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça.
Versículo 15. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau, que domina um povo pobre. Ele arranca tudo. Arranca tudo do pobre. Versículo 16. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Versículo 17. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar, porque ele mesmo se mata. Porque ele mesmo se mata, se destrói. Então não é preciso que ninguém destrua com as suas próprias mãos, porque ele mesmo está se destruindo. O assassino, ele cava depressa a sua própria cova. Fazendo o quê? Matando o povo. Matando, roubando, enganando o povo. Mas não é preciso que ninguém manche suas próprias mãos. Não é preciso. Porque ele mesmo se destrói com as suas próprias mãos. Versículo 18. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassará. Versículo 19. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Esse é um preguiçoso. Versículo 20. Mas antes de eu ler o versículo 20, eu quero falar. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Por quê? É preguiçoso e não gosta de trabalhar, mas o trabalhador que trabalha com honestidade, dedicado para que nunca falte na sua casa nem para a sua família, sempre terá com fartura a sua mesa. E os seus filhos, sua família, ao seu derredor, estão alegres e felizes com ele, com seu pai, porque tem tudo de fartura. Versículo 20. A vida da pessoa honesta e cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Versículo 20 de novo repetido. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Porque é fazendo as coisas erradas e insistindo. Fazendo as coisas erradas e insistindo. E dando tudo errado e ainda insistindo. E está sendo castigado quando não está dando nada certo. Versículo 21. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso, até por pouco dinheiro. Se vendem, se deixam ser levados, se deixam ser comprados. Sabem que é errado fazer isso, mas se favorecem com o dinheiro que ganham. Se vendem.
Versículo 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Porque cada vez mais que tem, quer mais riqueza, quer mais riqueza, quer mais riqueza. E quando morre não leva nada. Veio nu, sem nada, e sem nada vai voltar. Verso 23. Versículo 23. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. É melhor corrigir quando está errado, para que venha fazer as coisas certas e para que as coisas venham dar certo na sua vida. Versículo 24. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Versículo 25. O egoísta sempre causa problema. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Versículo 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Versículo 28. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Aleluia, glória a Deus. E agora vocês ouviram com bastante atenção e prestaram atenção. O caminho certo é amar os outros, ajudar os outros, o próximo, e não prejudicar ninguém, e ser temente ao Senhor nosso Deus e obedecer ao Senhor nosso Deus em tudo. E ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.